Fala galera, meu nome é Benjamin Udri, do canal Ciência Histórica, e hoje eu tô com o Gabriel e com o Breno para falar sobre um assunto muito importante. No backstage, na quarta parede, o Natan. Bem-vindo, Natan. Opa! Então vamos lá! Então, nós vamos falar sobre duas pessoas muito importantes para a filosofia, que eram Platão e Sócrates. Conte um pouco mais sobre Sócrates pra gente, Gabriel. Sócrates nasceu em Atenas em 470 a.C. e morreu em 399 a.C. Seus pais eram um escultor e uma parteira. Ele até tentou ser escultor como seu pai, só que ele nunca conseguiu fazer uma escultura direito. E ele também tirou as suas primeiras ideias filosóficas de sua mãe sendo parteira. Sócrates era considerado o homem mais feio de Atenas. Ele também passava enormes tempos pensando sobre problemas e até parava o que estava fazendo para pensar. Já que Sócrates geralmente usava a via oral para transmitir conhecimentos e gerar conhecimentos, ele nunca escreveu nada. As únicas fontes sobre ele são seus discípulos, entre eles Platão, que também aparecerá nesse vídeo, e uma peça cômica de Aristófanes. Só que na peça cômica de Aristófanes, ele é retratado como uma pessoa burra e sem sentido. Sócrates teve duas esposas, Xantippe, que era bem mais jovem do que ele, com quem ele teve um filho, e Mirto, com quem ele teve mais 2 filhos. Não se sabe direito se ele foi casado com uma e depois se casou com outra, ou se casou com as duas ao mesmo tempo, porque na época, já que tinha muito poucos homens em Atenas, então o homem podia se casar com 2 mulheres ao mesmo tempo. Ele, quando era jovem, foi procurar o oráculo de Delfos, um oráculo de Atenas que acreditavam que era o próprio deus Apolo se comunicando com as pessoas através de profecias. Daí então o oráculo de Delfos falou para Sócrates que ele era o homem mais sábio de Atenas, só que ele mesmo se achava um ignorante. Daí então ele saiu perguntando para todas as pessoas que se diziam ou alguém dizia serem sábias, várias coisas. E assim ele acabou concluindo que as pessoas que se dizem ser sábias, na verdade não são muito sábias e só dizem isso. E assim ele concluiu que ele é sábio porque ele sabe que não sabe de tudo. Ou seja, só sei que nada sei. Uma das outras ideias muito interessantes de Sócrates é a de que o conhecimento está dentro das pessoas, porém, às vezes elas são um pouco ignorantes e, por isso, acabam tendo as ideias erradas. E usar o conhecimento em lugares errados, né? E é assim que nasceu o método socrático, em que ele ajudava as pessoas a descobrir a verdade certa, inspirado no que a mãe dele fazia. Era uma parteira, então ele era parteiro de ideias. Akira, você tá falando agora de parteiro das ideias. Quem denominou ele o parteiro das ideias? Ele mesmo, porque ele ajudava as pessoas a terem os pensamentos ou ideias corretos. Assim como sua mãe ajudava as mulheres a terem os filhos. Só ajudava, mas não as fazia. E é nisso que ele difere bastante dos... Qual é o nome mesmo? Dos sofistas, porque os sofistas achavam que eles tinham os conhecimentos, por isso cobravam as pessoas para ensinar. Já ele não, ele ensinava gratuitamente e não ensinava, fazia as pessoas descobrirem sozinhas. Induzia as pessoas a se descobrirem. Ele conseguia enxergar o profundo das pessoas, aí ele ajudava elas a se descobrirem. Sim. Eu também ia falar que os sofistas, que Sócrates acreditava que existe uma única verdade. Por exemplo, ele falava, essa planta tem folhas.
e ramos, só isso. Daí então os sofistas falavam que tem mais de uma verdade para uma única Ah. coisa. Mas- Para Sócrates, só existe uma verdade para descrever uma coisa, não mais de uma Mais de uma possibilidade verdade. diferente, Entendi. Exato. só que verdadeiras duas. Para ele, só uma coisa era verdade. Outra diferença entre Sócrates e os sofistas é que os sofistas acreditavam que tem mais uma verdade para uma única coisa. Então, por exemplo, um sofista poderia dizer que o suco de laranja é laranja porque ele é feito de laranja e tem esse nome. Daí outro diria, o suco de laranja é amarelo apesar de ser feito de laranja. Daí, então, para eles, as duas coisas seriam verdades. E o que Só que- argumentasse melhor ia... Só que verdades diferentes. Daria até para as duas coexistirem Então- ao mesmo tempo. Então, Sócrates definiria como essa verdade, esse fato? Ele tentaria achar uma única verdade para definir que cor é. Por exemplo, ele ia falar que é amarelo ou alaranjado. É, Né? faz sentido. Ele ia tentar arrumar uma verdade pro fato que eles estavam discutindo. Uma única verdade. verdade, não duas ao Duas. mesmo tempo. É. E a filosofia socrática é tão importante que ela é dividida em antes e depois de Sócrates. A de antes de Sócrates era quando os filósofos só queriam saber como tal coisa funciona, como o universo foi criado, porque as estrelas brilham, coisas naturais. Já a socrática aprofundava mais temas humanos, como o que é o bem, o que é o mal, o que é a coragem, o que é isso, o que é aquilo. Então eles discutiam Entendi. várias coisas, tipo, além da natureza. Sim, mais sobre Além humanos. dos fatos, mais sobre o interior do ser humano. Sim, e sobre a vida em sociedade humana. Muito legal. E E como que foi a morte de Sócrates? já que Sócrates tinha aquele método socrático de fazer as pessoas descobrirem e aprenderem uma coisa, ele acabou desagradando muitas pessoas, porque é um pouco estranho Os você de mais- repente achar um filósofo na rua e ele começar a falar com você sobre isso e a provar que você está errado em tudo, e as pessoas começaram a ficar bravas com ele. Assim, Anito, um político, Meleto, um poeta, e Licon, que era uma pessoa normal, acusaram-no de desacreditar os deuses gregos. Já que Anito tinha grande poder político e tinha subornado o júri muito tempo atrás, ele conseguiu que Sócrates fosse condenado à morte. Assim, em 399 a.C., aos 70 anos, Sócrates morreu ao beber um cálice de cicuta, que era um veneno da época. Era um veneno forte, você sabe dizer. Bem forte. Começou com a paralisia de membros inferiores, daí Nossa. foi subindo, daí ele morreu. Então, a próxima pessoa que a gente vai falar é Platão. Ele também era muito importante para nossa história e o Breno vai falar um pouco mais sobre ele. Platão acreditava em... na verdade, ele deixou um legado com uma frase muito importante. Tente mover o mundo, mas comece movendo a si mesmo. Que, tipo, você fala, você tem que tentar mover Você o tem que ter mundo. uma iniciativa, Você né? tem que ter uma iniciativa, mas primeiro inicia-se com você. Você tem que se mudar, depois tente mudar o mundo. É isso que essa frase diz. Outra frase muito importante é não eduque as crianças de forma, tipo... De forma em que você diga para elas exatamente o que exatamente o que tem que fazer. Você tem que tentar... Como se fosse para elas aprenderem sozinhas um pouco também. Você tem que tentar educar elas de forma que parece um jogo. Que nisso elas aprenderão mais do que Faz seja... sentido. tipo, com uma forma agressivamente. É isso, essas duas frases são muito famosas. E como foi o nascimento de Platão, sua morte, infância, vida? Ele nasceu em 428 a.C. e morreu aos 80 anos Em 348 348 antes de Cristo. a.C.
Ele nasceu em Atenas e morreu também em Atenas. Em Atenas ele realizou várias obras, como um mito que ele fala, é o mito da caverna. As pessoas... Como que é esse mito? As pessoas, tipo, vivem numa caverna, então você tem que sair da caverna para realizar algo novo. Esse é o mito. Fala um Fedro pouco- é uma obra platônica que retrata sobre retórica e o amor. Aí tem uma outra obra também que é o Banquete. Eu vou só deixar o nome, mas se quiser pesquisem, é uma obra muito legal. E qual foi o legado dele para a humanidade? Por exemplo, além da República que você falou, tem mais alguma ideia de pensamento que ele transmitiu pra gente? Sim, é como o mundo das ideias e o mundo o sensível, Sim. que até hoje são aceitos. O mundo sensível, principalmente. Várias pessoas acreditam que o mundo que a gente vive sempre está em constante mudança e movimento. Sim. Então, galera, por hoje é isso. Deixe seu like e se inscreva no canal, porque a gente pensou muito para fazer esse podcast. Ative o sininho para sempre receber notificações quando nós lançarmos outros. E Compartilhe com os amigos, compartilhe com os amigos, exatamente. porque tá muito legal. E isso também pode ser conteúdo de prova, hein? Estudem bastante. Então, fui!